Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Como Decorar a Minha Casa. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a decoração do quarto. Para quem já me acompanha aqui, sabe que eu gosto de colocar ali uma base bem limpa, eu gosto de falar um pouco do processo de criação daquele espaço, eu gosto de explicar para você algumas técnicas e algumas coisas que só os profissionais usam, para você poder decorar a sua casa. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal, porque tem muito vídeo bacana, tem muita coisa legal, dá para aprender muita coisa. Separa um caderno, anota, porque você vai conseguir fazer uma decoração maravilhosa na sua casa. E também porque eu vou dividir esse assunto em dois vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essas bases que eu já falei, eu vou dar algumas informações técnicas para vocês, porém, sobre medida, por exemplo, passagem e coisas assim. Porém, no vídeo seguinte ele vai ficar muito incrível, porque eu vou falar sobre cores para quarto e eu vou dar umas ideias de paleta de cor para estilos diferentes de pessoas mais agitadas, pessoas mais calmas, enfim. Está maravilhoso, então não esquece de se inscrever para você ser notificado quando o vídeo sair aqui no canal, e também curte esse vídeo para ele chegar para um monte de gente que também, como eu e você, gosta tanto de decoração e quer aprender a decorar a sua casa. Eu recebo direto mensagem, gente perguntando com muita dúvida sobre como decorar o quarto. Nesse vídeo, como ele é muito geral, eu não vou falar específico sobre um quarto de casal ou um quarto de solteiro. Eu vou mesmo contar para vocês um pouco sobre como você vai processar, o que as coisas que você deve pensar quando você está decorando o seu quarto, e eu vou explicar aqui algumas partes técnicas, como eu já falei, de medidas, tá bem? Então vamos para a primeira coisa que parece assim extremamente óbvia, mas que as pessoas não fazem, que é uma análise de quem vai usar o quarto. O que isso significa? Sou eu que vou usar o quarto, é óbvio. Para que eu preciso me autoanalisar ou analisar meu marido? Eu já o conheço. É sempre importante a gente parar para analisar aquela pessoa de uma forma mais técnica, para a gente poder ter ideias em cima daquilo que vocês são, para que tenham a cara de vocês. A gente, quando tá procurando inspiração de decoração, às vezes fica muito preso àquelas coisas de decoração que a gente tá vendo e não olha para dentro, às vezes, coisas que são prazeres pra gente, que pode nos dar uma excelente inspiração de cor, de estilo e etc. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é saber quem vai dormir lá. É você, é seu marido? É um quarto para o seu filho? Como é essa pessoa? Ela é uma pessoa falante, alegre, muito agitada? Ela é uma pessoa calma, tranquila? O que é? Qual a personalidade dela, né? Que cores que essa pessoa gosta, que estilo de roupa ela gosta de usar, quais são os hobbies dessa pessoa. Ela gosta muito de estar do lado de fora, de andar de skate, de bike e etc. Não, ela é uma pessoa que normalmente gosta mais de leitura, de uma coisa mais tranquila, ela é mais na dela, ela é muito extrovertida, gosta muito de receber os amigos. Se você quiser, você pode fazer um mood board de cada pessoa da sua casa, ou até um mood board de todo mundo que vai frequentar, no caso, esse quarto. Olha só que bacana. Se você quiser, me deixa uma mensagem que eu faço algum vídeo sobre mood board algum dia. Esse primeiro olhar, ele é muito importante, por isso que eu estou te falando. Às vezes a pessoa gosta muito de planta, ou gosta muito disso, e às vezes você olhando as cores, o estilo que você tá vendo ali, que você captou naquelas informações em comum, você começa a falar assim, poxa, que legal, se eu colocar algo assim vai ficar muito a cara dela. Se eu tirar aquilo, ou se eu fizer algo assim pra mim, eu realmente me sinto muito à vontade, eu gosto muito de ir no parque, de correr, e se eu trouxesse isso pra minha casa? E aí você começa a ter ali umas ideias muito bacanas. Aí a gente já tem uma noção de quem vai estar lá dentro, a gente tem que pensar o que vai ser feito naquele quarto, qual é a funcionalidade daquele espaço. É óbvio que descansar é a funcionalidade ali top, number one, não é? A gente não pode deixar isso de lado. Não pode esquecer que um quarto, ele é feito majoritariamente pra gente dormir. Óbvio que daí entram outras funcionalidades que normalmente são até opostas ao dormir, tipo trabalhar, estudar, ler,
se maquiar, se trocar. Tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro de um quarto no dia a dia, que são atividades que a gente faz ali dentro, que é importante a gente ter em mente. Não só para a gente poder criar espaços adequados para isso, então se você, por exemplo, precisar de uma mesa para trabalhar, como que isso vai ser feito e etc, para você já saber antes, mas também para que você possa adequar a iluminação, por exemplo, né? Se o seu marido, por exemplo, se troca antes de você, talvez ter uma iluminação mais fraquinha dentro de um armário ou num espaço que ele possa se trocar sem te atrapalhar, e coisas desse tipo. Então você consegue pensar nesse tipo de detalhe que faz totalmente a diferença para o seu conforto dentro do seu quarto, dentro da sua casa, né? Eu vejo, é muito comum as pessoas às vezes montarem o quarto naquele clássico, sabe? Sai, compra uma cama e 2 mesinhas, não sabe se serve, se não serve, daí depois que monta, mas eu precisava trabalhar no meu quarto, pronto, mas aí você comprou as mesinhas, não dá para você abrir mão de uma mesinha para colocar uma mesa, por exemplo, ou você criar alguma coisa, uma marcenaria que tenha uma mesa alta, mas tem uma partezinha, uma prateleira ou alguma coisa ao lado que se adeque bem a esse tipo de necessidade. Então a gente tem que pensar nisso antes. Aí o terceiro passo, que é muito importante, é a gente ter mais ou menos, pode ser a planta, se você tiver uma planta, mas se você não tiver, desenha o formato do lugar, se uma parede é grande, é pequena, outra é um formato mais retangular, é um formato mais quadrado, você vai lá e desenha no papel e você começa a criar as possibilidades. Muito quarto, gente, não te dá possibilidades, assim, a cama, o quarto já é feito para estar naquela posição, né? Então a saída de TV é na frente da cama, o lugar que a cama tem que estar, a cabeceira, etc, tem que ser do outro lado. Tem vezes que não tem muito como você trabalhar tanto, mas é importante você saber, porque é essa hora que você vai analisar se cabe pôr uma mesinha ou não, se você vai ter que, se de repente dá para você puxar, sei lá, o seu armário em L para você ter mais espaço de armazenamento. E se for um quarto que dá opções, é essa hora que você vai falar, pronto, eu poderia colocar o meu armário nesta parede. Começa sempre pelas coisas grandes, tá? Sempre. A cama e o armário, e depois a gente adequa as coisas menores. Eu vou pôr esse armário ou nessa parede, ele vai ser um armário maior, só que isso vai limitar, por exemplo, o tamanho da minha cama. Ou eu vou colocar nessa parede, ele vai ter que ser menor, mas aí eu consigo pôr a mesa para o home office que eu preciso. Ou se for para o meu filho, uma escrivaninha, ou qualquer coisa do tipo. E aí você risca, faz 1, 2, 3, 10 plantas se você precisar, com as ideias que você teve, ou risca uma planta mais ou menos, e você coloca ali as possibilidades que você vai trabalhar. Porque daí, na quarto passo, a gente vai chegar lá no nosso quarto e a gente vai medir e ver, por exemplo, o tamanho da cama. Já vou falar, tá, gente? Eu vou falar sobre o tamanho da cama, eu vou falar sobre a passagem, esses detalhes super importantes, tá? Fiquem aí que daqui a pouco eu falo sobre isso. No primeiro momento, o que eu quero dizer é o seguinte: você está lá montando, por exemplo, a cama. Existem tamanhos, né, de cama. Você pode verificar, ir lá e medir e ver se aquela cama do tamanho que você gostaria, que é uma cama queen, vamos supor, se ela vai ser adequada, se ela vai caber, ou se talvez você tenha que abrir mão da queen para ter uma mesa de trabalho maior ou um armário maior. E aí você pega uma fita crepe, vai no seu quarto vazio, se tiver ainda vazio, e aí você vai lá e você coloca ali aquela fita crepe no chão e você vê se aqueles móveis que você acredita precisar. Você pode pesquisar na internet opções de móveis, veja mais ou menos o tamanho deles e você coloca ali no chão para você verificar se aquelas possibilidades que você desenhou, elas são viáveis, tá? Até então, gente, estou falando só da parte técnica de construção dos móveis e etc. Eu ainda não cheguei na parte de estilo e, como eu já contei, semana que vem eu vou falar mais sobre essa parte de cor e etc para quarto, tá? E no fim, quando eu falo de cores, eu sempre vou acabar falando um pouco de materiais e de estilo também, porque tudo caminha junto. Não tem como desassociar uma coisa da outra.
aí, tá lá, você já decidiu, você já viu que o seu armário cabe, que a cama do tamanho que você imaginou cabe, e aí tá na hora da gente escolher, a gente vai chegar nessa parte, determinar a paleta de cores, determinar a paleta de materiais, né, as características que você vai querer para esse quarto. Mas antes da gente chegar nessa parte, já que estou falando mais das partes técnicas, chegou a hora da gente conversar sobre as medidas. Bom, primeira coisa, quarto de solteiro, a cama pode ser encostada na parede, tá? Se é uma pessoa dormindo, ela consegue sair da cama por um lado, ela não precisa dos dois lados livres. O fato da gente encostar uma cama de solteiro na parede faz com que normalmente a gente tenha mais espaço no chão. Então, se é uma criança pequena, ela vai ter mais espaço ali para brincar. Se é uma área que ela brinca, porque pode ser que ela tenha outra área para brincar na sua casa, pode ser uma opção, por exemplo, tá? Porém, quando a gente não encosta a cama assim de comprido na parede, a gente deixa ela de assim, né, só com a cabeceira encostada na parede, no quarto, ele normalmente vai nos dar mais parede para encostar mais móveis. Então, isso é um tipo de informação que é importante a gente ter pra gente pensar. Não, gente, fiquem muito fixos a cama, armário e tal. Pensem em coisas, por exemplo, agora que eu tô falando de criança, se precisar pôr uma cama mais alta para poder pôr, de repente, um armário embaixo da cama, uma área de brincar embaixo da cama, uma casinha ou qualquer coisa assim. Seja criativo. Pra criança o topo, a gente precisa ser criativo porque a gente alcança melhor os objetivos. Se é uma pessoa, um adolescente ou alguma coisa assim, é um quarto muito pequeno, vale a pena ser uma cama que de repente dobra na parede e durante o dia fica um espaço aberto maior. É uma criança que recebe muitos amigos, são duas crianças, são três. Aí a gente talvez tenha que passar para o segundo, terceiro andar ali. Que formatos de cama a gente pode fazer ali? Existem milhares de inspirações. Procurem as inspirações não só para a decoração em si, verde, amarelo, que cor eu quero, que estilo eu quero. Pensa na inspiração também como formatação, digamos assim, do espaço. Onde está a cama, onde está principalmente se você tiver mais de uma pessoa dormindo junto, sabe? Como que os quartos pequenos se adaptam melhor a esse tipo de coisa. Quando a gente fala de cama de casal, se forem duas pessoas dormindo numa cama de casal, a gente já está falando sobre a gente precisar do acesso nos dois lados da cama. Então não dá muito pra gente encostar ela na parede, porque é muito incômodo alguém querer ir ao banheiro no meio da noite e ter que pular por cima da outra pessoa para conseguir chegar onde ela quer, tá? Então é importante que a gente tenha esse corredor nos dois lados. E quando a gente fala de armário, a gente também precisa de uma passagem na frente dele, até para ele abrir e também para a gente poder ter um conforto de escolher. Quanto que a gente precisa? Quando a gente fala de passagem, normalmente se fala assim, um número arredondado seria 70 centímetros, é uma boa passagem. Eu não gosto de dar número muito fechado, porque é diferente eu estar falando de uma passagem de corredor, onde nas minhas duas laterais tem paredes altas, ou eu estar falando de uma cama que é baixa, então assim, eu preciso de um espaço para passar as minhas pernas, porém os braços e tudo, ele já consegue ocupar aquele espaço da cama, já que ela é baixa. Deu para entender o que eu quis dizer? Eu gosto de também pensar de uma seguinte forma, é diferente eu pensar num espaço para mim ou eu pensar pro meu pai, que tem 1,80 m e tantos, sei lá, de altura e que já é mais gordinho e etc, tá? Então isso a gente também tem que avaliar, quem vai estar naquele quarto? Porque normalmente em volta da cama não é um lugar que a gente tem uma passagem muito constante. A gente normalmente acorda, passa, sai e volta para dormir. A gente não costuma ficar entrando, saindo toda hora por essa passagem, que é diferente de uma porta de entrada, por exemplo, tá? Para vocês terem uma noção. Então, normalmente, se for 50, 60 centímetros, já vai funcionar. Já cheguei a ver 40 centímetros, é muito apertadinho, mas naquele caso, assim, precisava, e era uma mulher muito pequenininha, magrinha, para ela não foi incômodo. Sabe o que eu acho nesse caso? Testa na sua casa. Se você não sabe o quanto deixar, sabe o que você faz? Pega umas caixas, coloca ali no chão, deixa lá 50 centímetros que você percebeu que é mais ou menos o que vai sobrar, que 50 centímetros já não é tão ruim, tá? Mas anda e volta.
anda e volta. Põe mais ou menos a caixa do tamanho da cama. Vê se você fica batendo a perna o tempo todo, o braço, tá? Testa, cara, testa. É a melhor forma de você saber se aquela passagem é boa ou não. Talvez você não precise deixar, mas eu já peguei quarto, cara, que não tem como. Ou você põe uma cama daquelas praticamente de viúva, que é aquela cama entre a de solteira e a de casal, que não cabe direito duas pessoas, mas cabe para você ter um espaço adequado, ou não tinha como, você tinha que deixar um espaço muito pequeno, que é normalmente o espaço que você tem para colocar uma mesinha de cabeceira, tá? E aí você pensa também, você gosta muito de ler à noite? Você vai precisar de luz, você vai precisar de um lugar para guardar livro, ou sei lá, seu tablet onde você lê, talvez um armário em cima. Se o seu quarto não tem muito espaço de armário, talvez seja legal você pensar na possibilidade de pôr um armário em cima aqui, um armário lá. Essa hora a gente tem que avaliar essas funcionalidades que eu falei antes, tá? Quando a gente fala de armário, gente, o armário normalmente tem uns 60 de profundidade, tá? Porque normalmente é o que a gente precisa para usar o cabide, tá? Para colocar. Daria para inovar e fazer, por exemplo, um armário que os cabides ficassem assim, tipo de loja, sabe? Que você coloca, em vez de colocar ele de ladinho, você põe de frente. Lógico que dá. Dependendo de um espaço, a gente pode fazer tudo para poder conseguir mais espaço. Ou você usa pouco cabide, deixar uma parte mais gordinha, mas as outras mais magrinhas, talvez, tá? Mas normalmente um armário tem 60 centímetros de profundidade. E aí a gente tem que avaliar as portas. Porta de armário é o seguinte: existe a porta, né? Aquela porta normal que a gente conhece, que ela precisa daquele espaço na frente para abrir, do tamanho que ela é. E é uma porta, e é bacana porque você abre tudo, você consegue enxergar o armário todo de uma vez, e normalmente, ó, mais barata, tá? Porém, hoje em dia se usa muito a porta de correr, porque daí você não precisa desse espaço todo de abertura. Você pode colocar coisas um pouco mais perto do armário, só que ele normalmente tem aquela coisa que você empurra, ele fecha um lado, uma metade do armário para você enxergar a outra, ou se for 3 portas, enfim, você vai ter sempre uma parte tapada, você não consegue ter essa visão geral. Então, se são 2 pessoas, às vezes um tem que esperar o outro escolher para poder fechar a parte dele e escolher a roupa do outro, tá? Porém, ela é uma solução boa, que nem eu falei, quando você às vezes não consegue ter, você precisa ter alguma coisa muito perto ali, tá? Muito perto desse armário e etc. É legal a gente pensar na iluminação próxima do armário para quem se troca. Se vocês se trocarem em horários diferentes, por exemplo, na manhã, é interessante ter. Se todo mundo acorda, vai lá, talvez não precise se preocupar tanto com isso. É legal as luzes individuais sempre perto da cabeça, né? Para você poder ligar e desligar lâmpadas bem fraquinhas, né? Não precisa de muito, é só para dar aquela iluminada e para você ter acesso à iluminação. Muitas vezes a arquitetura de hoje em dia já faz com que o interruptor seja perto da sua cabeça na cama, isso é bem bacana. E aí eu quero falar do tamanho da cama, né? Pronto, você pode ter camas de solteiro. Eu vou arredondar, tá? Porque às vezes é 78, 80, eu sou dessas que eu já falo 80, 90. Eu prefiro fazer o pacote fechado, que eu acho mais fácil de lembrar do que eu ficar dando de 78 a 88 centímetros, tá? Normalmente a cama de solteiro, até a cama de viúva e a cama de casal comum, ela tem 1,90 mais ou menos de comprimento. E isso também a gente tem que se considerar, porque às vezes o armário fica no pé da cama e aqueles 10 centímetros que vai ter na Queen e na King a mais, ele pode atrapalhar um pouco a abertura do armário ou a passagem na frente da cama, tá? Então a gente precisa avaliar essa questão. Quando a gente fala de cama de solteiro, a gente encontra até hoje em dia bastante opção, de 80, 90, até quase 1 metro a gente consegue encontrar uma cama de solteiro grande, né? E então vale a pena a gente avaliar. Se é uma criança muito pequena, precisa de uma cama muito grande. Até o que eu falei, gente, sobre a cama ter 1,90 normalmente de profundidade ali. Existem camas de criança que são menores e às vezes você não precisa, e dura até a criança ter uns 5 anos, e às vezes isso é legal para ter um quarto com mais espaço. Não precisa investir muito numa cama super pequena,
porque uma hora, obviamente, você vai trocar. Existem até algumas que você consegue ir aumentando, tá? Só que pode ser uma boa opção. Pensa nessa opção. Hoje em dia tem muito tamanho, então é mais fácil de encontrar. Depois disso vem a de viúva, que já é, que nem eu falei, não é a de casal e nem a de solteiro. É uma cama, dá mais ou menos 1,20 de cama. Ela é uma cama bem larga, bem confortável, porém para 2 pessoas pode ser muito pequenininha. E aí a de casal já começa ali em 1,38 mais ou menos, né? Que nem eu falei, gosto de arredondar. 1,40 mais ou menos uma cama de casal. Aí a gente passa pra Queen, que é 1,60. E aí acima de 1,80 ali a King, 2 metros, a Super King. Tá? Eu falei daquilo da passagem e do tamanho da pessoa, e isso também é importante a gente levar em consideração na cama. Eu sei que todo mundo sonha em ter uma cama ali super king, cabe as crianças, cabe a família toda, só que não é todo quarto que comporta isso de forma confortável. Então a gente tem que pensar nessa funcionalidade, nessa necessidade que a gente tem. Às vezes a gente tem uma cama menor, a gente vai dormir tão bem quanto, e a gente consegue ter móveis que a gente quer lá dentro, penteadeira que a gente quer. Vai ter a penteadeira, não esquece da luz próxima, ou o home office também, uma luz bacana para esse espaço. Então, tudo isso que eu falei nesse vídeo tentando fazer vocês começarem a pensar um pouco como pensaria um profissional, tá? Porque na minha opinião, se eu virar pra vocês e falar assim, usa a cama assim, faz assado, põe a mesa aqui, dica disso, dica daquilo, ou truque disso, truque daquilo, é bacana, posso fazer vídeos assim também se vocês quiserem, me avisa. Só que a minha intenção em como decorar a minha casa é ensinar vocês a pensar um pouco mais num formato mais parecido com o que pensam os profissionais, tá? É não ir direto às compras sem antes fazer uma avaliação. E o que eu ensinei nesse vídeo foi você a avaliar e a entender um pouco as necessidades do espaço. No vídeo que vem, como eu já falei, eu vou dar umas ideias de paleta de cor, eu vou falar um pouco como isso pode influenciar os tipos de pessoas diferentes. Então, tá valendo a pena ficar aí. Não perca!